e este é o nosso terceiro vídeo da nossa série de vídeos sobre os pré-socráticos. Por favor, eu peço para vocês, não assistam esse vídeo antes de assistir os outros. Se você assistir esse vídeo sem assistir os vídeos anteriores, você pode não entender algumas coisas, ou pior, entender outras coisas de maneira equivocada. Então assista. Na parte 1, eu falei dos pré-socráticos de forma geral, características, discussões e problemas. Na parte 2, eu falei de dois pensadores, Tales e Anaximandro de Mileto. Hoje falaremos de alguns outros. Vamos lá. Vemos então Tales e Anaximandro de Mileto. Agora veremos Anaxímenes, também de Mileto. Mileto era um grande lugar para você viver ali no século 7 e 6 a.C. Eu acho que deveria ser. Anaxímenes, supostamente, lembra sobre o que falamos das obras pré-socráticas serem fragmentárias e tal, supostamente Anaxímenes teria sido um amigo do Anaximandro, teriam trabalhado juntos e tem uma ideia parecida, porém com uma diferença fundamental. Aliás, é dito, não tem como eu confirmar se é verdade ou não, mas se diz que Anaxímenes teria sido o primeiro a dizer que a luz da lua, na verdade, é uma luz que vem do sol. Tá? E, na verdade, quem foi um grande entusiasta do Anaxímenes foi um filósofo lá do século XIX chamado Hegel. O Hegel enxerga no Anaxímenes alguém que sai da materialidade. Segundo Hegel, os outros filósofos antes do Anaxímenes interpretam as coisas apenas a partir da materialidade. O Anaxímenes teria ido além disso. O Anaxímenes teria sido, na leitura de Hegel, um filósofo que coloca também a questão da consciência, que coloca também a questão do sujeito. O Anaxímenes concorda com Anaximandro de que há um princípio infinito que explica todas as coisas. Vimos que o Anaximandro chama esse princípio infinito, essa arquéia infinita, de infinito. Apeiron. O Anaxímenes vai dizer que, de fato, há algo infinito que explica todas as coisas. Porém, o infinito do Anaximandro é um infinito indefinido. Né? Nós vimos na última aula que o Anaximandro não diz, esse princípio infinito é isso ou aquilo. O Anaxímenes vai definir este princípio infinito. Vamos ler o fragmento que temos do Anaxímenes. O fragmento diz assim: como nossa alma, que é ar, nos governa e sustém, assim também o sopro e o ar abraçam todo o cosmos. Ar infinito, pneuma, apeiron. Então tem o apeiron do Anaximandro, mas esse apeiron é o ar. O ar, a um só tempo, explicaria a diversidade e a unidade de todas as coisas. É claro, gente, que tudo isso que eu estou falando é uma possível leitura do Anaxímenes. Nada garante que fosse isso mesmo que ele pensasse. Mas parece existir ali, e aí a gente tem os textos do Aristóteles, como eu falei para vocês, a ideia de um princípio que explica a multiplicidade e a unidade. Por isso que geralmente quando os professores falam do Anaxímenes, eles falam, pro Anaxímenes, esse ar condensado, muito condensado, aí vira o ar gasoso, aí esse ar muito junto vira as coisas sólidas. Eu não sei se é isso mesmo que o Anaxímenes pensava, mas parece que há ali uma coisa muito importante para a história do nosso pensamento, que é a ideia de um princípio único, um princípio que é infinito, mas é passível de definição, e este princípio é o ar, que explica ao mesmo tempo a multiplicidade e a unidade. A ideia de que tanto as coisas que são muitas, quanto as coisas que parecem não ser muitas, elas são explicáveis por um mesmo princípio. É isso que é o fundamental e é isso que é maravilhoso da gente estudar. E o mais interessante do que a gente acabou de falar é que Anaxímenes faz essa explicação, de novo, sem recorrer aos deuses, né? Sem falar de deuses. Agora, bem diferente é quando a gente fala de Pitágoras. Pitágoras, na verdade, a gente não tem qualquer prova de que existiu um Pitágoras. Mas é verdade que existiram os pitagóricos, e existiram depois do Aristóteles, inclusive. Existiram na época de Alexandre o Grande, nos chamados reinos helenísticos da Grécia Antiga. Então, eu não vou falar de Pitágoras, tá? Eu vou falar dos pitagóricos, eu vou falar do pitagorismo. E o pitagorismo, por sua vez, bebe fortemente no orfismo. Né? O orfismo seria uma religião, uma seita, um grupo, associado a um tal de um Orfeu.
e esse tal desse Orfeu teria recebido e descoberto mistérios sobre algumas coisas. A religião, seita, sei lá, órfica, os orfistas, eles eram uma religião, um grupo essencialmente esotérico. Esotérico com S e não com X. Esotérico com S vem de eiso, que significa dentro, né? Esotérico com X vem de exo, que significa fora. O esotérico com S refere-se a pessoas que tinham ali crenças, filosofias, ideias restritas a eles, bastante compartilhadas ali entre os iniciados. Então os pitagóricos não comiam, evitavam comer carne, por exemplo. Né? Há muitas histórias que a gente não sabe se são verdadeiras sobre os pitagóricos, mas parece que os pitagóricos acreditavam na mentepsicose. Como assim? Os pitagóricos acreditavam que a alma, depois que a gente morre, ela fica reencarnando, até mesmo em outros bichinhos, além de nós. Que há uma reencarnação, e nessas reencarnações a nossa alma busca se purificar e busca, assim, ascender a um estado superior, a um lugar maior. Então, de novo, né? Veja que a filosofia, a religião, a mitologia, essas coisas estão muito próximas. E a separação não era tão clara. E parece que os pitagóricos acreditavam na importância do número para a alma, para o cosmos e para as nossas relações uns com os outros. E parece, inclusive, que os pitagóricos acreditavam, segundo algumas fontes, alguns relatos, que nada nesse mundo é realmente novo. De que nada nesse mundo é realmente novo. Que as coisas, elas ficam acontecendo e reacontecendo e repetindo eternamente. Há textos que sugerem isso. Não sei se alguns de vocês estão acompanhando o seriado Loki da Marvel. Eu, obviamente, estou acompanhando. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, só assisti o primeiro episódio do seriado. Tem algumas semelhanças e algumas diferenças ali com os quadrinhos importantes, mas no seriado, agora vou dar um spoiler do primeiro episódio, se não quiser, pula o próximo minuto. Mas no seriado existe ali um ministério da linha do tempo, que cuida da linha do tempo, né? E que, na verdade, ele é sugerido ali, pelo menos no seriado, de que as coisas de fato ficam se repetindo, tá? E que de fato é preciso evitar que essa linha do tempo seja bagunçada, né? Então, de fato, nos quadrinhos, na cultura pop, nos filmes, esse tema de que as coisas sempre se repetem, tem vários outros seriados que falam isso também, né? É algo muito presente, tá? É um pesadelo ou um sonho muito comum na nossa história até a gente chegar lá naquela reflexão do Nietzsche sobre isso, que eu não vou falar hoje. Falarei quando a gente fizer um vídeo do Nietzsche sobre esse assunto. Alguns dizem, inclusive, que foram os pitagóricos que teriam criado a palavra filosofia. Cuidado! Nem todos concordam com isso. Alguns dizem que a palavra filosofia vem do Banquete de Platão. Mas aqueles que defendem, que dizem, os relatos que atribuem a palavra filosofia a Pitágoras e aos pitagóricos, falam que a coisa era mais ou menos assim. Que o Pitágoras teria descrito as Olimpíadas na Grécia. Então tem lá as Olimpíadas. E o Pitágoras teria falado assim, ó, nas Olimpíadas tem gente que vai lá para jogar as Olimpíadas, os atletas. O que os atletas querem? Vencer? Brilhar? Serem os melhores. Ali nas Olimpíadas, há também o pessoal que vai vender coisas, os comerciantes. O que os comerciantes fazem? Eles querem vender, eles querem se enriquecer, eles querem ganhar dinheiro. O filósofo, diz o Pitágoras, não pode ser nenhum dos dois. Professor, o Pitágoras diz que o filósofo não pode brilhar, que o filósofo não pode ganhar dinheiro? Não. O que o Pitágoras teria supostamente dito é que isso não pode ser o objetivo do filósofo. Se o filósofo estivesse nas Olimpíadas, ele não seria aquele que estaria sendo um atleta, querendo vencer, mas o filósofo também não poderia ser o comerciante que quer se enriquecer. Ele está ali para entender, para compreender, para observar. Quer ganhar dinheiro e brilhar? Legal, mas esse não pode ser o objetivo primordial. Porque se o objetivo do filósofo for se aparecer, for ser o melhor, toda a sua filosofia vai estar condicionada a isso. Então o que ele vai escrever, o que ele vai pensar, o que ele vai dizer, ele vai fazer para agradar os outros, ele vai fazer para vender livro, e assim a sua filosofia se corrompe ali na origem. Filosofia significa filosofia, amor à sabedoria. Tá? A sabedoria, Pitágoras supostamente teria dito, pertence aos deuses, quer dizer, só os deuses sabem de tudo. O ser humano não sabe de tudo. Por não saber de tudo, ele tem que filosofar, não é? Se a gente soubesse de tudo, a gente não ia filosofar, a gente não ia pensar, não ia ter ciência. Não é louco pensar isso? Que, na verdade, a filosofia não vem da nossa perfeição, vem da nossa imperfeição. Né? Se a gente soubesse tudo,
A gente não precisaria da ciência e da filosofia. É por isso que Spinoza, lá no século XVII, vai dizer que Deus não pensa. Porque pensar é uma propriedade de seres imperfeitos. Só pensa quem não sabe de tudo. Então o ser humano não sabe de tudo. A sabedoria pertence aos deuses. Tudo o que podemos fazer é buscar o conhecimento, é amar o conhecimento. E isso seria a filosofia, o amor e a busca. Se a gente ganhar dinheiro, se a gente brilhar, legal. Mas isso não pode estar condicionado pelo dinheiro, pelo brilho e pela competição. Senão a filosofia estaria, nessa leitura, corrompida desde as suas origens. A maioria de vocês hoje entendem a matemática como um instrumento, né? É um instrumento, é um caminho, é um meio para entender a natureza. Agora, atribui-se aos pitagóricos a ideia do número, da matemática, do aritmos, em grego, não como um meio ou como instrumento, mas como a própria alma das coisas. Nos textos lá da edição Os Pré-Socráticos, o Nietzsche explica bastante sobre os pitagóricos e essa noção do número, e tem lá um texto que ele fala para a gente pensar num monocórdio, ou pensa num violão, num bandolim. A corda pode ser a mesma, a corda pode não mudar, mas a maneira como ela está esticada, o seu comprimento, muda o próprio som. Então parece haver uma relação entre o número e o som, o número, a matemática, o aritmos como a alma das coisas. Parece que há uma alma matemática em todo o universo, em todo o cosmos. Vamos ler agora o que o Nietzsche diz sobre isso. Diz Nietzsche, a música como tal só existe em nossos nervos e em nosso cérebro. Fora de nós, compõe-se somente de relações numéricas quanto ao ritmo, se se trata de sua quantidade, e quanto à tonalidade, se se trata de sua qualidade, conforme se considere o elemento harmônico ou elemento rítmico. No mesmo sentido, poder-se-ia exprimir o ser do universo, do qual a música é, pelo menos em certo sentido, a imagem exclusivamente com auxílio de números. Então veja, parece que há aqui uma ideia de que, ora, como vocês sabem, quem estuda música sabe muito bem a importância da matemática para a música. E o que ele está dizendo é o seguinte, parece que a música é uma coisa que só existe aqui, na nossa cabeça. Parece que a música é a maneira como a nossa mente lê e interpreta a matemática das cordas, enfim, aí depende do seu instrumento. Eu separei aqui algumas coisas que eu quero falar com vocês. Segundo os pitagóricos, os números perfeitos são aqueles cuja soma de seus divisores são iguais ao próprio número, né? Então, quais são os divisores de 6? 1, 2 e 3. Viu que eu colei aqui? Então, 6 seria um número perfeito, já que 3 mais 2 mais 1 é igual a 6. E os divisores de 6 são 1, 2 e 3. Os números figurados para os pitagóricos são aqueles cujos pontos tornam-se formas geométricas. Então, o 3 e o 6 seriam triangulares. Porque os pontos, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dariam triângulos. O 4 e o 9 seriam números quadrangulares. Para Pitágoras, os primeiros 4 números, 1, 2, 3 e 4, definiriam todo o universo. O 1 é o ponto mínimo do corpo. A unidade, a extensão. O 2 é a linha. O 3, a superfície. Todas as variações do universo seriam variações numéricas. Finito e infinito. Ímpar e par, unidade e multiplicidade, direita e esquerda, macho e fêmea, repouso e movimento, reto e curvo, luz e obscuridade, e assim por diante. Tá? Independente do quão doido você acha que são essas coisas, de novo, toda a nossa ciência hoje enxerga a matemática no universo. Olha a importância dos pitagóricos para nós. Agora, na cidade de Colofão, também na Ásia Menor, havia um filósofo, há registros de um filósofo que parece que adorava dar uma zoada nos pitagóricos. Parecia que ele era um tanto debochado. Um filósofo chamado Xenófanes. Ótimo nome para você dar para o seu próximo cachorrinho que você vai adotar, é claro. Bom, o Xenófanes conta que certa vez ele viu alguém batendo num cachorro na rua e o Xenófanes teria dito, para de bater no cachorro. Quem sabe o seu cachorro não é seu tio que morreu, né? Quer dizer, ele falava isso para dar uma debochada da ideia de transmigração das almas dos pitagóricos. E a importância do Xenófanes fala sobre muitas coisas, mas a coisa que mais chama a nossa atenção
é o relato que ele faz, as reflexões, os fragmentos que temos dele a respeito dos deuses. Ele fala, ó, as pessoas ficam projetando nos deuses o que são elas próprias. Então as pessoas acreditam em bem e mal e ficam projetando isso nos deuses. As pessoas têm raiva, se vingam e ficam projetando isso nos deuses. Vamos ler um fragmento do Xenófanes. Diz Xenófanes, os mortais imaginam que os deuses nasceram, têm roupas, voz e aparência humana, como eles mesmos. Assim como os etíopes dizem que seus deuses são negros, enquanto os trácios dizem que os deuses têm olhos azuis e cabelos ruivos. Se tivessem mãos, os bois, os cavalos e os leões desejariam deuses com formas de cavalos e bois. Mas, na verdade, existe apenas um Deus, não parecido com os mortais, nem em seu corpo, nem em seu pensamento. Ele vê em toda parte, pensa em toda parte e ouve em todo lugar. Então Xenófanes aqui não está dizendo que ele despreza os deuses. Não está dizendo que os deuses não existem. Ele está dizendo que esta maneira de representar os deuses não passa de uma projeção humana sobre o divino. Ai, professor, será que ele já está falando do Deus hebraico cristão? Não sei. Me parece, pelos fragmentos, suponho eu, que ele também não gostaria do Deus hebraico cristão, já que esse Deus se expressa com palavras humanas, já que esse Deus tem amor, tem piedade, não é? O Deus cristão tem piedade, o Deus cristão ama. E esse Deus do Xenófanes é um Deus completamente indiferente, que não tem nada de humano, não tem amor, não tem certo e errado. Olha o que ele diz em outro relato atribuído a ele. Ele teria dito assim, se Deus é o mais poderoso de tudo, então lhe é próprio que seja um. Então não pode ser um homem. Então Deus tem que ser um só. Porque se forem dois, um vai ser mais poderoso que o outro. Ou serão dois iguais. Não, se Deus é mais poderoso que tudo, está em todos os lugares, ele só pode ser um. Pois se houvesse dois, um estaria num lugar que o outro não está. Então se Deus sabe tudo, está em todos os lugares, é todo poderoso, não pode ser dois. Porque se for dois, ele não é todo poderoso e ele não está em todos os lugares. Tá? Pois na medida em que dele houvesse dois ou mais, Deus não teria poder sobre eles. Mas enquanto lhe faltasse o poder sobre os outros, não seria Deus. Se, portanto, houvesse mais deuses, eles seriam mais poderosos e mais fracos, um em face do outro. Não seriam, por conseguinte, deuses. Pois se faz parte da natureza de Deus não ter nada acima de si, nada mais poderoso, só pode haver um Deus. Bom, o Deus do Xenófanes é esse Deus completamente abstrato. Nada humano, que nada se parece com o nosso. Não é um Deus que ama, que odeia, que se compadece. Tá? É um Deus bastante difícil. Imagina se o Xenófanes estiver certo. Imagina se Deus, na verdade, é um negócio que nem se importa com a gente. Né? Seria algo bastante difícil de lidar, penso eu. Com isso, então, nós terminamos o nosso terceiro vídeo da nossa série de vídeos sobre os filósofos pré-socráticos. Espero vocês para os próximos. Temos mais 2 vídeos ainda dessa série. Compartilhe, curte, comenta, conheça o nosso site lá do Se Liga, no qual nós temos um curso completo para o Enem, com material, com plantão de dúvidas para o WhatsApp. Esperamos vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.